A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, sou o pastor Reinaldo Portugal, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Feira de Santana, e nessa tarde e noite estamos reunidos para juntos estudarmos um pouco da lição de número 5 da lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD. É o segundo trimestre desta lição aqui que nós estamos estudando. E a lição de hoje tem como título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E essa lição é extremamente importante na atualidade em razão do fato de que nós precisamos de um cristianismo, de uma postura de fé que realmente dignifique o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A divisa dessa lição, desse trimestre é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É bom a gente lembrarmos que todas as lições desse segundo trimestre estão vinculadas a essa divisa da Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Então, toda a análise das lições tem que estar vinculada a essa divisa geral desse trimestre número 2. Mas como eu informei, a lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, está alicerçada no texto da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1 a 10, que diz o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E aqui, nesse primeiro versículo, o apóstolo São Paulo traz uma doutrina que é realmente basilar no entendimento da nova vida em Cristo, que é a doutrina ou o ensino de que o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. A expressão vivificou em Cristo significa dizer que Deus deu vida novamente ao homem mediante o Senhor Jesus Cristo. E alguém pode nos indagar: como foi que esse homem chegou a esse estado de mortificação espiritual? E a resposta é simples: esse homem morreu em decorrência do pecado do primeiro casal que Deus constituiu na terra, Adão e Eva, e eles pecaram, e o pecado de Adão, que a gente chama na teologia de pecado original, foi passado como herança para toda a sua descendência. Mas antes que a gente siga, é importante que os professores, na análise e no comentário dessa lição, possam ter ferramentas que possam lhes ajudar no ensino desse conteúdo que é realmente importante. E nessa oportunidade eu quero indicar duas obras que vão enriquecer o professor de Escola Bíblica Dominical no sentido de trazer um conteúdo realmente abalizado. O primeiro livro que eu quero indicar é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. É uma obra extremamente importante e necessária para os ministros e obreiros da Assembleia de Deus e que vai trazer também a visão doutrinária da nossa igreja para as questões de fé e para as questões doutrinárias da nossa caminhada cristã. A segunda obra que eu quero indicar é esse livro de teologia sistemática de Henry Clarence Tilson, Palestras em Teologia Sistemática. Essa obra também, aliada a uma obra de teologia sistemática de Stanley Horton, da editora Vida, vai munir o professor de ferramentas extremamente ricas e oportunas para se trabalhar esse conteúdo.
Como vocês observaram, eu vou abordar primeiro os versículos do texto que nos foi dado para reflexão e depois eu adentro nas divisões propostas pelo comentarista da lição para a gente estudar esse conteúdo de libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, o primeiro versículo, como eu enfatizei, o apóstolo São Paulo mostra que nós estávamos espiritualmente mortos, mas Deus, através do seu Filho Jesus, da sua obra expiatória, nos outorgou vida. E essa vida só é possível demonstrando fé e caminhando em fé em direção ao Senhor Jesus. O versículo 2 nos diz: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O apóstolo São Paulo mostra que uma vez fora de Cristo, você anda segundo o curso do mundo, segundo a filosofia, as ideias e a forma de viver das pessoas que não têm Cristo, e aí elas são chamadas de filhos da desobediência, uma vez que estando lá, a pessoa não segue os preceitos, os conselhos, os mandamentos do Senhor nosso Deus. É importante deixar isso claro para que você possa nortear a nova vida em Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo vai dizer que uma vez que você aceita Jesus, você não pode andar segundo o curso desse mundo. Você não pode andar segundo os mesmos sentimentos e perspectivas das pessoas do mundo. Aliás, a nova vida em Cristo se preconiza ou se estabelece a partir de uma transformação. Em Efésios capítulo 4, versículo 22, acompanha aí nas Sagradas Escrituras, o apóstolo São Paulo diz de forma maravilhosa, diz o seguinte: e quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e santidade. Então veja, meus amados irmãos, que uma vez em Cristo, tudo muda. A perspectiva de ideias, de pensamento, a conduta, o comportamento, a forma de ver as coisas também sofre uma modificação. Os antigos estudiosos da Bíblia gostavam de utilizar o termo que aparece no Novo Testamento para falar sobre essa transformação, que é a palavra metanoia, simbolizando essa transformação, essa mudança de vida que o Espírito Santo faz, opera, realiza na vida daquele que recebe o Senhor Jesus Cristo. Mas sigamos adiante. Versículo 3. Entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então veja que não somente é atribuído àqueles que estão fora de Cristo o título de filhos da desobediência, como também filhos da ira. E isso fazendo uma alusão de que estes que não se arrependerem, estes que não adentrarem no reino da fé do Senhor, esses estarão condenados para a ira do juízo final. Observe que se eles não se converterem, porque há a premissa de que a qualquer momento, desejando, eles podem sair dessa condição de filhos da desobediência e filhos da ira para serem chamados filhos do amor do Senhor, ou amados do Senhor. E isso é passar pelo processo da vivificação em Cristo Jesus, que lá em João capítulo 3, o apóstolo, relatando a conversa do Senhor Jesus com Nicodemos, Jesus chama de novo nascimento essa vivificação. E esse novo nascimento exige
uma parceria, que a gente chama de sinergismo na teologia, que é a ação de Deus em provocar o homem para a salvação. De que forma, pastor Reinaldo? Convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor provoca essa ação e espera uma reação do indivíduo, que é aceitando a fé. Mas ele também pode resistir a essa ação. Aí a gente entende que a graça é resistível. A graça pode ser resistida, uma vez que o indivíduo pode simplesmente, mesmo convencido do pecado, da justiça e do juízo, o indivíduo pode dizer não, pode sinalizar com uma negativa. E isso a gente entende que é possível, e a prática nos mostra de que isso é possível e execuível, tanto que muitas pessoas, mesmo sabendo de que essa é a verdade espiritual, elas optam em permanecer na vida que leva no mundo, uma vida sem parâmetros, uma vida dissoluta, uma vida sem regras, uma vida longe do Senhor. Então, a gente marca aqui a premissa de que a graça é resistível, né? Contrariando o que muitos reformadores, bons reformadores, defendiam da graça irresistível, como Martinho Lutero, como Zwingli e tantos outros que acreditavam na condição irresistível da graça. Mas nós, das igrejas Assembleias de Deus e da maioria das igrejas pentecostais, entendemos que a graça é resistível porque Deus respeita a livre escolha do indivíduo. Vamos a seguir para o versículo 4, quando o apóstolo Paulo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aqui o apóstolo São Paulo diz que estávamos mortos em nossas ofensas e delitos. E há uma grande produção teológica no sentido de se demarcar que tipo de delitos e que tipo de ofensas e transgressões são essas. Mas de imediato, de chofre, você vai ler tanto na obra de Schaeffer, né, quanto também na declaração de fé das Assembleias de Deus, que as ofensas, delitos e pecados que o homem estava sepultado ou estava morto, se refere ao campo tanto espiritual quanto ao campo moral. E aí que tanto São Tomás de Aquino e outros pensadores da igreja cristã defendem a ideia, e nós defendemos também nesse mesmo diapasão, de que o homem sem Cristo não é capaz de fazer o bem espiritual e nem o bem moral. Ele é capaz de fazer, sim, o bem social. E aqui vamos didaticamente explicar o que seria o bem espiritual. O bem espiritual seria atingir os padrões espirituais que Deus estabelece para aqueles que querem comungar ou andar ou estar na sua presença. Sem o Senhor Jesus, sem a vivificação, sem o novo nascimento, isso é impossível. Segundo, o bem moral são aquelas ações que diz respeito ao caráter do indivíduo, destituído de qualquer tipo de segunda ou terceira intenção. Nós também entendemos, sem um novo nascimento, sem um processo de transformação, o indivíduo não é capaz de realizar o bem moral, porque o próprio profeta Isaías, falando com outras palavras sobre o assunto, ele diz que a nossa justiça se assemelha a trapos de imundícia. Isso porque, mesmo quando um indivíduo que está sem Cristo resolve fazer um ato que se enquadraria no campo do bem moral,
existe ali, ou aquela ação está eivada, está impregnada de segundas e terceiras intenções. Não é uma ação pura, destituída de qualquer tipo de interesse. E por conseguinte, a ação fica maculada. Já no campo do bem social, o indivíduo é capaz sim de fazer, mesmo estando fora de Cristo, é capaz de realizar o bem social, que seria atos de generosidade, de bondade, de serviço, de altruísmo, enfim. O bem social, nós entendemos que todas as pessoas, independente da fé e do posicionamento espiritual, é capaz de realizá-lo. Versículo 6, o texto segue, o apóstolo São Paulo diz: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, é a ação de Deus. Se Deus não ressuscitar, não produzir esse ato, o indivíduo não tem como ser salvo. Já falamos que nós seguimos o entendimento, arminiano, de que a salvação há um sinergismo, uma parceria, uma ação mútua de Deus e o homem, sendo que a ação primeira é de Deus em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, de abrir-lhes os olhos, de mostrar-lhes a verdade e assim esperar uma ação do homem. Então nós entendemos que esse entendimento segue uma ação graciosa de Deus, é a graça de Deus agindo. E eu separei aqui, nessa obra aqui, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, um texto aqui na página 113 que traz justamente esse ponto de vista ou esse ensino das Assembleias de Deus. Diz assim, sobre a graça de Deus: cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem, por si mesmos, chegar a Deus. Não há nada que o homem natural possua ou pratique que lhe faça merecida a graça de Deus. A Bíblia ensina, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. A Bíblia qualifica essa condição espiritual como mortos em pecado e mortos em ofensas. A ideia de morte aqui é de separação e não de aniquilamento. Deus derrama a sua graça, sem a qual o homem não pode entender as coisas espirituais. Ou seja, foi Deus quem tomou a iniciativa da salvação. Então veja, meus amados irmãos, que o apóstolo São Paulo deixa bem claro essa ação de Deus, que é uma ação que ele denomina de graça, porque é um favor imerecido, é uma realização de Deus para com o homem, para com a humanidade, sem que o homem tenha feito nada para merecer essa ação generosa e maravilhosa. Sigamos. Para mostrar nos séculos vindouros, versículo 7, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então veja que é uma obra graciosa de Deus e não vem das obras. Aí a gente vai entrar naquela questão de que o apóstolo ou o escritor Tiago vai dizer que sem fé, sem obras, a fé é morta, ou de que as obras sinalizam de que o indivíduo tem fé. Falando sobre isso, Lutero, que no século XVI lutava contra o entendimento teológico romano na época de que para a salvação era preciso fazer e ter obras, o grande reformador dizia que o ponto central da salvação era a fé.
e nós entendemos da mesma forma, mas queremos acrescentar de que aquele que tem fé e de que produziu, através do Espírito Santo na sua vida, essa salvação, ele produz boas obras. É bom que a gente entenda que lá na carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo fala sobre determinadas obras, nós temos que distinguir as obras que eram da lei e as boas obras que as pessoas em Cristo Jesus produzem. As obras da lei, mesmo salvos, nós não somos orientados ou instruídos a observá-las, porque aquilo ali ficou para trás. O próprio Paulo diz que a lei serviu de ou seja, serviu de meio até chegar à graça de Jesus, e a partir da graça de Jesus nós andaríamos de uma outra maneira que não estando debaixo da lei. Então, as obras que o apóstolo São Paulo muitas das vezes diz que são inúteis para a salvação, lá no texto de Romanos, é as obras da lei. Mas o salvo em Cristo Jesus, ele produz boas obras. Aliás, o próprio Paulo diz que nós somos um povo especial, zeloso de boas obras. Ou seja, são aquelas ações que demonstram a bondade, a benignidade e a generosidade do Senhor em nossa vida e a presença do Espírito Santo. Então, partindo desse ponto de vista, não há que se ver nenhum conflito entre fé e obras. A fé é o ponto essencial da salvação, e aquele que uma vez foi salvo, foi transformado, passou pela metanoia, e esse agora tem um comportamento guiado pelo Espírito Santo e produz obras que são chamadas de obras especiais e obras zelosas. Para finalizar aqui o texto, versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, uma das formas de entender e de identificar um salvo em Cristo Jesus é as boas obras que este ou esta produz e faz na sua vida. Mas terminando essa parte aqui, a nossa lição é dividida em 3 partes. São elas: a antiga natureza, morta em ofensas e pecados, que eu já abordei. A segunda parte, vivificado pela graça. E a terceira parte, a salvação não vem das obras. Portanto, meus amados e queridos irmãos, essa lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus, mostra-nos alguns pontos doutrinários necessários e que vale a pena frisar. Primeiro, de que a nova vida em Cristo só é possível por causa do sinergismo da salvação, Deus e homem. Deus agindo inicialmente e o homem respondendo a essa iniciativa de Deus. Segundo, para que você tenha essa nova vida em Cristo Jesus, você precisa ser justificado. E a forma de você ser justificado é através de Cristo. Tudo na salvação tem um eixo, tem um ponto de convergência que é Cristo Jesus. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, o texto diz: porque o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Então, em Cristo nós somos justificados. Em Cristo nós somos santificados. Em Cristo nós temos uma nova vida. É por isso que, para finalizar, o apóstolo diz lá em 2 Coríntios, que o amor de Cristo nos constrange, sendo assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram por um. E ele segue dizendo que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês nessa oportunidade. Que Cristo abençoe a todo o povo de Deus e a nossa nação.